Boa tarde, meus amados irmãos, entrando aqui para trazer uma pequena reflexão do coração de Deus ao nosso coração, nessa tarde que se encontra lá no livro de Jeremias, no capítulo 23, eu vou ler o versículo 1 e 2, que diz assim, aliás, e 3, que diz assim, ai dos pastores que destrói e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Quer dizer, aqui nós podemos ver, ai daqueles pastores que em vez de apacentar, cuidar, né, ensinar o caminho certo da salvação, levar o povo até Jesus, levar as ovelhas até Jesus, eles estão fazendo o quê? Eles estão escandalizando. Eles estão simplesmente matando a fé, matando a ovelha, sabe? Destruindo a vida da ovelha. Não está edificando, está destruindo a vida da ovelha. Deus diz, ai desses pastores. Ai desses pastores. Por quê? Porque as ovelhas não são do pastor. As ovelhas são do Senhor. Aí ele diz mais, portanto assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Quem fala que é Deus. Acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Veja que ele diz, dos pastores que apacentam o meu povo. As ovelhas são do Senhor. Você pastor, você líder, as ovelhas não são suas. Elas apenas estão aos seus cuidados. Mas o Senhor das ovelhas é Deus. Ele é que é o pastor supremo das ovelhas. Diz assim, vós dispensaste minhas ovelhas e afugentaste, e não as visitastes. Afugentaste e não a visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações. O pastor que ele não visita as suas igrejas, afugenta, lança para bem longe e não visita as ovelhas, principalmente aquela ovelha que está ferida, que está doente, que está fraca. Isso aí, o pastor que ele não faz isso, ele está cometendo uma mal ação. Ele está agindo mal. Ele vai ser cobrado. Aí ele diz mais. Aí Deus vai deixar para lá, porque o pastor não visita, porque o pastor não vai atrás. Deus vai deixar a ovelha dele, que é dele. Ele já disse aqui que as ovelhas não é do pastor, é dele. Olha o que ele vai fazer. Se o pastor não for visitar, não, ele vai visitar a maldade dele. Que é uma maldade quando um pastor, ele tem conhecimento que uma ovelha está enferma, está doente, está fraca, ele não vai visitar, uma maldade. Deus diz que aqui é uma maldade e Deus vai visitar esse pastor. Aí ele diz mais, olha o que ele diz. Mas se ele não for visitar, olha o que Deus diz. Versículo 3. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas e de todas as terras para onde as tiver afugentado, eu os farei voltar aos seus apriscos, frutificarão e multiplicarão. Deus disse, vocês podem não visitar, vocês podem não dar a mínima para as ovelhas que estão sofrendo, para as ovelhas que estão lá afugentadas, que vocês afugentaram, que vocês expulsaram da igreja, que vocês colocaram muito peso, que vocês fizeram isso. Sabe Deus o que fizeram? Aprisionaram, fizeram o que fizeram com elas. Deus disse, vocês não vão buscar não, mas eu vou requerer de vocês. Mas eu vou atrás das minhas ovelhas. Porque as ovelhas são minhas, não vou deixar se perder. Deus não vai deixar as ovelhas se perder. Ele vai atrás. Aí ele diz assim, ó. Aí depois que ele for atrás, ele vai repreender esse pastor. Se ele não abrir os olhos, não for lá, fazer o que é dele, papel dele fazer, obrigação dele, missão dele fazer, que é cuidar do rebanho. E esse cuidado não se resume só dentro da igreja, é fora, visitar, né? Ele diz assim, versículo 4. E levantarei sobre elas, pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Quer dizer, o que vai acontecer com pastores que sabem que a ovelha está enferma e não visita? Que a ovelha está fraca e não visita, e não faz nada, o que é que Deus vai fazer? Vai arrancar esse pastor. Ele pode até ficar em cima do altar, mas vai ser um instrumento do diabo, não de Deus. Deus vai arrancar esse pastor.
Porque ele não tá cuidando. Ele não está cuidando. Deus vai arrancar. Aí ele diz assim, e vou levantar pastores que apacentam verdadeiramente. Eu vou levantar aqueles que realmente amam as ovelhas, que cuidam das ovelhas, se importam com as ovelhas, fazem visita na casa das ovelhas para saber por que ela faltou no culto, por que ela não veio. Tem ovelha, meu amado, que faz semanas que não vem para um culto. E o pastor dela nunca foi na casa dela perguntar por que é. Não, eu vou mandar fulano, vou mandar ciclano. Não, vai você. Aqui Deus fala de pastores. Daqueles que Deus deixou as ovelhas ao seu cuidado. Você tem que ir lá saber como é que está a ovelha. Saber como é que está a ovelha. Às vezes está fraca. Às vezes está fraca. Às vezes está passando uma luta que não tem forças para vir para a casa de Deus. Vá lá. Levar uma palavra. O ministério de um pastor não se resume apenas a subir em cima de um altar e pregar a palavra, não. É obrigação dele. Faz parte do ministério dele, da chamada dele, ir atrás das perdidas, ir atrás da fraca, ir atrás da doente. É missão. Eu não sei aqui com quantos pastores essa palavra vai falar, não. Mas Deus está falando com você isso aqui. E isso aqui não é para te diminuir ou te desprezar, não. É para te despertar. Despertar. Meu amado, eu não sou pastora. Eu não sou nada dentro da igreja. Eu sou só de Jesus. Isso ontem, eu fiz 3 visitas ontem. Eu fiz. Amigos meus, doentes, enfermos, que não estão indo para a igreja. Agora pergunta se os pastores delas não sabem. Sabe? Eu perguntei, teu pastor não sabe que tu está assim? Sabe? Mas ele disse que não tem tempo. Que não pode, quer ser desafazer, vai mandar um obreiro. Até hoje o obreiro não apareceu. Estava lá enferma, doente. Ainda tem gente que põe o dedo na minha cara e diz, tu não pode orar na cabeça. Tu não pode fazer uma oração. Por que eu não posso? Porque eu não tenho título? Eu vou fazer, meu amado. Porque se você que foi chamado não está fazendo, eu vou fazer. Quem me procurar, o Wilka, vem na minha casa, vem fazer uma oração. Traz uma palavra, eu vou estar lá. Levando uma palavra, trazendo uma oração. Eu vou porque não é título que vai fazer com que eu deixe de fazer isso, não. A presença de Deus está na minha vida, o Espírito Santo está na minha vida. É um dever de todo cristão ajudar os seus irmãos, visitar os seus irmãos, fazer o bem ao seu próximo. É o dever de todos. Me perdoe aqui, mas eu tenho que ser sincera. É uma vergonha. É uma vergonha. Para muitos que têm título de pastor, é uma vergonha. Saia da sua zona de conforto, meu amado. Pare de só viver em balneário, passear. Não sou nada contra, não. Vá passear com sua família, vá se divertir. Mas olhe um pouco para as suas ovelhas. Visite aquelas que estão sofrendo. Porque a palavra de Deus aqui é bem cara. Eu vou requerer desse pastor. Deus disse, ó, portanto assim diz o Senhor. Cerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispensastes as minhas ovelhas e as fugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações. Deus vai visitar aqui muitos pastores que não estão nem aí com nada. Que não estão nem aí com nada. Se você tem conhecimento, pastor, líder, que as suas ovelhas estão passando lutas, estão passando necessidade, visite. Não estão vindo para a igreja, visite. Vá visitar. Saia da sua zona de conforto. Em nome de Jesus. Porque senão você vai ser arrancado. Pode até ficar em cima do altar pelo homem, mas Deus não estará mais com você. Porque Deus vai levantar pastores segundo o coração dele. Pastores que realmente entenderam a chamada. Entenderam o que é servir, o que é ser servo. Em nome de Jesus. Fique com esta palavra e desperte. Se você está fazendo, amém, continue. Porque Deus é com você, pastor. Porque Deus vai te honrar. Sua igreja pode ser bem pequenininha, mas se você está fazendo o que Deus chamou para você fazer, você vai arrebentar. Porque Deus é com você. Mas se você não está, desperte. É uma exortação aqui para despertamento.
para despertamento de pastores aqui, que estão a ler o sofrimento das suas ovelhas. É um despertamento de Deus. A palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando. Quem tem ouvidos, ouça. Em nome de Jesus.